A grade de ferro rangeu com um chiado seco e áspero. O sol forte do Brasil me atingiu em cheio nos olhos, tão intenso que precisei semicerrá-los. Naquele instante, pensei que finalmente sentiria o cheiro da liberdade, o cheiro da poeira da estrada, o cheiro do sol, o cheiro de uma vida normal que me tinha sido roubada por 3 anos. Mas não. O que me esperava lá fora não eram braços abertos. Era um carro de luxo alugado, tão reluzente que destoava no meio da rua da cidadezinha. Algumas pessoas estavam paradas não muito longe, com os celulares erguidos, transmitindo ao vivo, cochichando como se esperassem por um espetáculo. Um repórter local conhecido, com o bloquinho na mão, tinha os olhos acesos pela promessa de uma boa história. Meu nome é Núria. Tenho 55 anos. Acabara de cumprir uma pena de 3 anos de prisão por um crime que até hoje aperta minha garganta toda vez que me lembro. Ao lado do carro estava Mateus, meu filho. Seu olhar era frio, alheio, como se naqueles 3 anos eu não tivesse sido sua mãe, mas um nome vergonhoso. Ao seu lado, Abril Figueiredo, perfeitamente maquiada. Ela segurava um buquê de flores lindo, não para mim, mas para a câmera. E então viu o homem que carregava uma pasta, um tabelião. Mateus falou com uma calma cruel. Mãe, sem drama. Assina hoje e você vai embora. Naquele mesmo segundo entendi algo. Minha liberdade não era nada além de um palco, e eu era o último papel da peça. Fico muito feliz que você esteja aqui. Se você está ouvindo esta história, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga de onde está acompanhando. Quero saber até onde nossas histórias têm chegado. Fiquei ali, em frente ao carro brilhante e aqueles olhares estranhos, enquanto minha mente voltava para um lugar muito diferente. Um lugar sem câmeras, sem contratos, sem palavras frias como facas, apenas o cheiro do café fresquinho coado, o som do vento balançando suavemente as primaveras do quintal, e uma mulher muito mais jovem do que sou agora, com as mangas arregaçadas, o coração cheio de preocupação, mas também de esperança. Eu não fui uma mãe ruim. Se há algo que me fez pagar tão caro como hoje, foi ter tido medo demais de perder meu filho. No dia em que Joaquim Medeiros se foi, a casinha no interior de Minas ficou estranhamente vazia. Não pela ausência da voz de um homem, mas pela falta daquela sensação de não carregar as preocupações sozinha. Joaquim morreu de repente, um infarto ao amanhecer, quando eu mal estava acendendo o fogão. A xícara de café ainda não tinha esfriado, e ele já estava ali, imóvel, com um silêncio que dava medo. Mateus ainda era um menino. Ficou parado atrás da porta, com os olhos muito abertos, sem chorar, olhando para mim como se esperasse que eu dissesse que tudo ficaria bem. E eu disse. Sempre fui eu quem dizia que tudo ficaria bem. Desde aquele dia, fui mãe e pai. Ao mesmo tempo. Lavei roupa para fora. Cozinhei sob encomenda. Costurei de noite para juntar dinheiro e pagar a escola de Mateus. Minha cozinha estava sempre quente, mesmo que o bolso estivesse vazio. Acostumei-me a comer em pé o que já estava frio e deixar para ele o que estava quente, a acordar antes do amanhecer e a dormir quando a casa já estava em silêncio. Nunca reclamei de nada em voz alta, mas por dentro, guardei cada sacrifício como se fosse um fio que manteria Mateus atado a mim. Mateus cresceu nesses braços. Era bom, aplicado, obediente. Toda vez que alguém dizia, seu filho é muito calmo, eu sorria, mas no peito se abria uma sensação estranha, mistura de orgulho e desassossego. Tinha medo de que algum dia ele deixasse de precisar de mim. Talvez esse medo tenha sido o que me levou a começar a decidir por ele sem perceber. Eu escolhia a escola. Escolhia os amigos que considerava de boa família. Até escolhia a maneira como ele deveria se comportar. Quando Mateus queria decidir algo por si mesmo, eu costumava dizer, eu sei o que é melhor para você. E ele obedecia. No começo, por confiança, depois, por costume. Não soube ver a linha tão tênue entre o amor e o controle.
Acreditei que o estava protegendo, mas, na verdade, o estava atando com meus próprios sacrifícios. Toda vez que Mateus se opunha a algo, eu deixava escapar uma menção ao pai. As noites em claro, as mãos endurecidas pelo trabalho, não para feri-lo, mas para que ele não se atrevesse a ir embora. Houve uma tarde qualquer, daquelas que parecem não ter importância. Quando estávamos sentados no quintal e o sol se esvaía entre as flores, Mateus me disse que queria ir para longe trabalhar. Eu o ouvi e senti o coração se apertar. Fiquei em silêncio por um bom tempo e depois disse a frase que mais tarde entendi como a primeira rachadura. Depois do seu pai, você é minha única razão. Eu disse com a voz trêmula, como uma confissão. Mateus me olhou com uma mistura de carinho e desconcerto. Não respondeu de imediato, apenas assentiu devagar. Naquele dia, ele não foi para lugar nenhum. Eu me senti tranquila, mas era uma tranquilidade construída sobre a culpa do meu próprio filho. Desde aquele momento, Mateus deixou de ser um filho livre. Se tornou minha razão de viver. E quando uma pessoa jovem tem uma responsabilidade assim colocada sobre os ombros, é fácil que ela se agarre a qualquer um que prometa tirar esse peso. Eu não vi quando Abril entrou em casa. Só vi uma moça suave, educada, que me chamava de Dona Núria, disposta a ajudar na cozinha, disposta a escutar. Respirei aliviada. Pensei, finalmente há alguém ao lado de Mateus, alguém que me ajude a cuidar dele. Não percebi que, enquanto me alegrava por dividir esse papel, também estava empurrando meu filho para outra forma de dependência. Mateus estava acostumado a que alguém decidisse por ele. Assim, quando Abril e a mãe dela começaram a falar por ele, a pensar por ele, a decidir por ele não resistiu. Apenas mudou a voz a que obedecia. Durante esses anos, continuei acreditando que fazia o certo. Continuei convencida de que amar um filho era não deixá-lo cair no vazio. Eu não sabia que, por preencher todos os espaços da vida de Mateus, quando eu deixasse de estar, quando me tirassem dali, quando eu me convertesse em um peso, meu filho não teria força para se sustentar sozinho. Parada em frente ao carro, do lado de fora do presídio, naquele dia entendi algo de repente. Minha tragédia não começou com a queda na escada, nem começou no julgamento. Começou em uma cozinha pequena com cheiro de café coado, em sacrifícios mal colocados e em uma frase que eu acreditava ser amor, mas que na verdade era uma corrente. Abril não entrou na minha casa como uma tempestade. Entrou tão suavemente que não ouvi alarme nenhum. A primeira vez que Mateus levou Abril, caía uma garoa leve no interior de Minas. Eu estava na cozinha mexendo uma panela de feijão quando ouvi a porta se abrir. Mateus disse, "Mãe, quero te apresentar alguém." Eu me virei e vi uma moça magra de pele um tanto pálida, o cabelo preso baixo, com um casaco fino já gasto nas mangas. Ela baixou a cabeça com respeito e me cumprimentou. "Boa tarde, Dona Núria." A forma como me chamou me fez parar por um segundo. Não foi senhora, não foi tia, mas sim dona. O jeito de quem sabe se curvar, de quem se coloca um degrau abaixo. Eu a convidei a entrar. Abril tirou os sapatos com cuidado e os ajeitou junto à porta. Na cozinha, não se sentou para esperar. Perguntou se eu precisava de ajuda e, sem fazer barulho, começou a lavar verduras, a limpar a mesa com movimentos desajeitados, mas sinceros. Naquele dia, Abril comeu pouco. Dava mordidas pequenas, mastigava devagar, e toda vez que eu a servia mais, dava graças. Mateus a olhava com uma expressão que eu fazia tempo não via. O olhar de alguém que quer proteger outra pessoa. Depois de comer, quando Mateus saiu para o quintal para atender uma ligação, Abril ficou comigo arrumando a cozinha. Falava muito baixinho, como se temesse incomodar. Eu cresci só com a minha mãe. Minha casa não era como esta. Não perguntei mais. Estava acostumada àquelas frases pela metade, frases que só de ouvir deixam entrever uma vida de carências por trás. Mais tarde, soube que Abril havia sido criada com a mãe, Lídia, uma mulher esperta, habilidosa para se virar.
mas convencida de que a vida não espera por quem faz as coisas certas, que para sobreviver é preciso se mover rápido, saber apagar a luz e tomar outro caminho. Mas, naquele momento, eu não conhecia Lídia. Só via uma moça que andava sempre com o olhar baixo, como se temesse que os olhos alheios descobrissem as rachaduras que levava dentro. E me abrandei. Pensei, pelo menos essa moça não vai machucar Mateus. Pensei, é uma moça correta. E assim, mais uma vez, decidi por meu filho. Deixei que Abril ficasse para comer outra vez e depois muitas vezes mais. Dei a ela o quarto mais iluminado, o mais próximo da cozinha. Elogiei-a na frente de Mateus, dizendo que era esforçada, que era boa moça. Acreditei que estava fazendo o certo. Não percebi que toda vez que a elogiava daquela maneira, Mateus dava um passo para trás em sua capacidade de enxergar por si mesmo a pessoa que tinha ao seu lado. Abril, pouco a pouco, foi se acostumando à casa. Começou a saber a hora que eu tomava café, a notar que eu gostava da cozinha arrumada, a entender que eu não gostava de falar alto. Aprendeu muito rápido a viver dentro daquela casa. Tão rápido que não percebi em que momento o ambiente começou a mudar. No começo, eram apenas sugestões muito suaves. Dona Núria, acho que a senhora devia guardar o dinheiro em um lugar mais discreto. Hoje em dia, não é seguro. Depois, os papéis a senhora guarda naquela gaveta. Só pergunto para saber, caso um dia aconteça algo e a gente possa ajudar. Eu escutava e assentia. Estava acostumada a ouvir esse tipo de comentário de gente jovem que acha que está cuidando. Não percebi que Abril não fazia essas perguntas a Mateus. Fazia a mim, como se esta casa, estas decisões, fossem algo que precisasse ser aprendido de novo. Até que um dia Lídia apareceu. Chegou sem avisar. Plantou-se bem na porta com uma sacola grande na mão, os saltos ecoando forte sobre o piso velho. Lídia percorreu minha casa com o olhar, rápido e afiado, como quem está calculando o valor de algo. Ela sorriu para mim, mas aquele sorriso não chegava aos olhos. A casa é ampla, Dona Núria. Deve correr um bom ar por aqui. Eu a convidei a sentar. Lídia se ajeitou bem na cadeira onde Joaquim costumava se sentar. Senti incômodo, mas não disse nada. Repeti para mim mesma que não devia ser melindrosa. Desde aquele dia, Abril começou a mudar. Muito devagar, mas de forma clara. Já não me perguntava se eu precisava de ajuda. Começou a reorganizar a cozinha, dizendo que o jeito anterior não era prático. Opinava sobre como eu fazia a feira, sobre a conta de luz, a de água. Uma vez, meio de brincadeira, meio sério, disse: "A senhora já está de idade, mãe. É melhor nós vermos esses assuntos de papelada." Sorri com rigidez. Não gostei daquela frase, mas também não a contradisse, porque Mateus estava ali, calado. Não disse nada, e eu, como sempre, não quis colocá-lo em uma situação desconfortável. Comecei a notar que, toda vez que eu dizia algo, Abril olhava primeiro para Mateus, como esperando um assentimento invisível. E Mateus, por costume de criança, por estar acostumado a obedecer, guardava silêncio. Esse silêncio permitia que tudo continuasse avançando. Havia noites em que eu me sentava no quintal olhando as primaveras enquanto ouvia mãe e filha falarem dentro do quarto. A voz de Lídia era baixa e rápida. A de Abril respondia suave, mas firme. Não conseguia distinguir as palavras, mas sim o ritmo. O ritmo de quem está ajeitando o futuro à sua maneira. Eu continuava acreditando que tinha a situação sob controle. Pensava que bastava lembrá-las das coisas, ser paciente, e tudo ficaria bem. Não entendia que, quando alguém está acostumado a viver por atalhos, não espera que lhe abram a porta. Busca um jeito de se infiltrar. E enquanto eu me tranquilizava, dizendo a mim mesma que eram apenas pequenos atritos de uma família nova, dentro daquela casa os papéis já começavam a mudar. Ninguém dizia em voz alta, ninguém gritava, mas pouco a pouco a autoridade, o respeito e até meu lugar,
o da mulher que havia erguido aquela casa, estavam sendo retirados com suavidade, como se arrancassem fio por fio de uma tela velha. Naquela tarde, entrei na cozinha mais cedo do que o normal, não porque alguém pediu, nem por uma ocasião especial. Simplesmente queria preparar para Mateus um prato que ele gostava desde criança, quando era magro, e se sentava para estudar junto à mesa de madeira velha, esperando que eu o chamasse para comer. Peguei a panela grande, a que só se usa para receitas que exigem tempo e paciência. Tostei os temperos, moí as especiarias, mexi colherada após colherada, como quem remexe lembranças. O cheiro da feijoada começou a tomar conta da cozinha, denso, quente, familiar. Era o aroma dos dias em que a família ainda estava completa. Fiquei em frente ao fogão, com gotas de suor na testa, mas com o coração mais tranquilo do que nos dias anteriores. Pensei que talvez uma comida de verdade pudesse suavizar o ambiente. Talvez, com um pouco de memória, Mateus voltaria a me olhar como antes. Abril entrou na cozinha quando a feijoada fervia suavemente. Apoiou-se no batente da porta, com os braços cruzados, sem dizer nada. Eu me virei e sorri. Já está com fome? Em pouco tempo comemos. Estou fazendo o que você gosta. Abril não respondeu de imediato. Aproximou-se do fogão e inclinou-se para olhar a panela. Seu olhar não era de curiosidade nem de fome. Era o olhar de alguém que avalia. Depois de um momento, enrugou levemente o nariz, como se percebesse algo fora do lugar. Este cheiro é muito forte, disse com calma. Quase ninguém come coisas tão gordurosas hoje em dia. Fiquei imóvel. Sequei as mãos no aventais e procurei manter a voz suave. Mateus gosta deste prato desde criança. Comer uma vez não faz mal. Abril me olhou de frente desta vez. Não baixou mais a cabeça, nem falou com doçura. Ele já é diferente, dona Nuria. É melhor a senhora ir se acostumando. Aquela frase caiu na cozinha como uma pedra. Eu ainda não tinha reagido quando Abril esticou a mão, pegou a panela da feijoada. Pensei que ela queria mudar de lugar. Até me afastei para dar espaço, mas não. Abril se virou, abriu o cesto de lixo grande ao lado do fogão e esvaziou a feijoada inteira lá dentro na minha frente. O som do caldo grosso batendo no fundo do cesto foi pesado, como um tapa sem ruído. Fiquei paralisada. O quê? O que você está fazendo? Eu ouvi minha voz, mas parecia não ser minha. Abril deixou a panela vazia sobre a mesa, limpou as mãos com toda a calma e disse: Esse prato não serve mais. Melhor jogar fora. Nem um pedido de desculpa, nem uma dúvida. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mateus apareceu bem naquele momento. Ficou parado na porta da cozinha, olhou para o cesto de lixo, olhou para a panela vazia e depois olhou para mim. Eu esperei, de verdade esperei por uma frase. Uma só teria me bastado. Mateus! Chamei com a voz ligeiramente trêmula. Você viu? Cozinhei para você. Ele soltou o ar, passou a mão pela testa e disse uma frase que me gelou do peito ao estômago. Mãe, supera. É só comida. Só comida. Olhei para meu filho. Vi um homem cansado, não um filho. Entendi que em seus olhos eu já não era quem lhe cozinhava. Eu era um incômodo que precisava ser tirado do caminho, assim como a panela de feijoada que acabavam de jogar fora. Não gritei, não chorei. Eu me abaixei, peguei a colher de pau lascada em um canto, lavei, pendurei-a de volta no gancho, limpei o fogão, limpei muito bem, como se ao deixar tudo impecável pudesse apagar aquele instante. Naquela noite, comi um pedaço de pão duro com água morna. Mateus e Abril pediram comida de fora. Comeram no quarto com a porta fechada. Eu ouvi o som dos talheres batendo nos pratos, as vozes baixas, regulares. Não distinguia as palavras, mas sentia a separação. Naquela noite, não chorei em voz alta. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o vento no quintal, e senti como algo dentro de mim ia esfriando. Não era tristeza, mas outro tipo de frio.
O frio que chega quando você entende que um limite foi cruzado sem pedir permissão. Alguns dias depois, Lídia voltou. Chegou pela manhã. Quando eu ainda estava varrendo o quintal, mal levantei os olhos, e ela já estava entrando como se a casa fosse dela. Lídia não cumprimentou muito. Caminhou direto para a sala e se sentou na cadeira onde Joaquim costumava sentar. Cruzou as pernas, recostou-se com toda a naturalidade. Fiquei um segundo no batente, hesitei e depois entrei. Lídia olhou em volta e negou suavemente com a cabeça. Esta casa já está velha. Mantê-la assim não vai funcionar. Não respondi. Ela continuou com o tom de quem fala do preço das verduras na feira. Onde a senhora guarda os papéis da casa? A escritura, para que depois, se acontecer algo, seja mais fácil de resolver. Eu a olhei. Naquele momento, entendi que não se tratava mais da feijoada. A feijoada havia sido apenas um aviso. Mateus estava sentado ao lado da sogra em silêncio. Abril permanecia atrás dele com a mão suavemente apoiada no ombro, como um gesto de cuidado. Olhei aquela cena e vi com clareza. O lugar de Joaquim já tinha um substituto, e a voz que ninguém mais esperava era a minha. Lídia sorriu. Nesta idade, para que carregar tantas coisas? Deixe os jovens se encarregarem. Ao ouvir isso, em minha cabeça voltou a soar o baque da feijoada caindo no cesto de lixo naquele dia. Então compreendi algo que antes não tinha querido ver. Eles não queriam apenas mudar a forma como eu cozinhava. Queriam mudar meu lugar dentro daquela casa. Sentei-me em frente a Lídia. Coloquei as mãos sobre os joelhos, muito quieta. Já não sentia medo, sentia clareza. Uma clareza que doía. E naquele instante, soube que a partir dali as coisas não ficariam em simples sugestões ou em comidas jogadas no lixo. Quando o poder é provado e não encontra resistência, ele sempre avança um passo mais. Depois dessa conversa, a casa não ficou mais barulhenta, mas o ambiente ficou pesado. Era como um quarto cujas janelas foram fechadas. Não há vento, não há gritos, apenas uma sensação de asfixia que se agarra às paredes. Eu continuava indo à feira, continuava varrendo o quintal, continuava cozinhando, mas cada passo que eu dava dentro da casa parecia caminhar sobre um chão alheio. Alguns dias depois, Abril me disse que estava grávida. Não anunciou em voz alta, não chorou, não fez escândalo. Apenas ficou parada na entrada da cozinha com a mão sobre a barriga. A voz suave e regular. Estou grávida, dona Núria. Fiquei imóvel por um segundo. Depois senti que o coração esquentava de verdade. Não por obrigação. Não por aparência. Eu tinha desejado um neto. Tinha sonhado com outra voz na casa, com uma razão para que todos voltássemos a nos sentar juntos. Aproximei-me e coloquei a mão no ombro de Abril com cuidado. É verdade, minha filha? Que boa notícia, então. Mateus ouviu e entrou. Abraçou Abril. Naquele instante, voltei a ver a imagem da família que eu havia tentado preservar por tantos anos. Pensei, talvez eu tenha errado em tensionar tanto as coisas. Talvez este bebê consiga suavizar tudo. Nos dias que se seguiram, fui mais cuidadosa. Cozinhei pratos leves, com menos tempero. Repetia para mim mesma que não devia falar demais, que não devia opinar. Queria ser uma avó tranquila, não incomodar ninguém. Acreditei que se eu desse um passo para trás, tudo se ajeitaria sozinho. Então, Lídia voltou. Desta vez, não deu voltas. Não houve sorrisos de cortesia. Sentou-se à mesa, deixou a bolsa, abriu e tirou vários papéis. Agora que há um neto, disse, é preciso pensar no futuro. Olhei para os papéis. Não precisava lê-los para saber o que eram. Eu não assino, disse com uma calma que me surpreendeu. Esta casa é minha. Quando eu não estiver mais aqui, será de Mateus, mas não agora. Lídia semicerrou os olhos. O sorriso desapareceu. A senhora é muito egoísta, disse. Se seu neto ficar sem amparo, a senhora vai se responsabilizar? Não respondi. Apenas neguei com a cabeça.
O ambiente na casa mudou imediatamente. Abril não disse nada, mas seu olhar já era outro. Mateus permaneceu em silêncio. Aquele silêncio me gelou a espinha porque eu o conhecia há anos. Era o silêncio de quem já escolheu estar do outro lado. Na tarde seguinte, Abril me chamou para subir. Mãe, lá em cima no armário tem um cobertor grosso. Pode me trazer? Estou me sentindo um pouco cansada. Não suspeitei de nada. Estava acostumada a ser chamada assim. Subi as escadas devagar, apoiando-me no corrimão. Lá em cima, estava em silêncio. Não havia cobertor onde ela disse. Eu me virei para perguntar e Abril estava muito perto de mim. Tão perto que senti seu perfume suave. Então tudo aconteceu muito rápido, mas com uma clareza brutal. Abril deu um passo para trás de repente, abriu bem os olhos e gritou: "Não me empurra!" O grito ecoou até embaixo. Em seguida, ela caiu para trás. Não foi um escorregão, não foi um tropeço, foi uma queda intencional com impulso. Seu corpo rolou pelos degraus, no ritmo exato, no lugar preciso. Eu fiquei paralisada no alto da escada. Minha mão continuava estendida, sem ter tocado em ninguém. Em questão de segundos, a porta de casa se abriu de repente. Os vizinhos entraram como se já estivessem esperando lá fora. Uma mulher gritou. Um homem chamou Mateus aos berros. Tudo ficou barulhento, caótico e terrivelmente familiar. Mateus apareceu. Não subiu em minha direção. Correu direto para onde Abril estava caída no chão e a abraçou. "Você está bem? Você está bem?" Perguntava com a voz desfeita. Abril gemeu suavemente e as lágrimas brotaram no momento certo. Eu estou bem, mas sua mãe me empurrou. Aquela frase caiu sobre a casa como uma sentença. Desci alguns degraus. A voz me tremia, mas soou clara. "Mateus, eu não fiz nada. Você viu." Mateus se virou. Pela primeira vez na minha vida, ele me apontou o dedo. "Não diga mais nada", gritou. "A senhora sabe o que fez." Fiquei ali no meio da escada, cercada de olhares alheios. Quis falar, quis explicar, mas ninguém escutou, ninguém perguntou. Tudo já estava decidido em suas mentes. A polícia chegou muito rápido, tão rápido que não conseguia entender em que momento a chamaram. Fizeram algumas perguntas, tomaram notas, olharam para Abril, olharam para mim. Mateus estava de lado, apontando para mim ainda, como se temesse que eu desaparecesse. Quando sacaram as algemas, consegui ouvir os vizinhos murmurarem. Quem diria? Que ela seria capaz de algo assim? Olhei para minha casa, olhei para a escada, olhei para o corrimão ao qual me agarrei por tantos anos. Não chorei, não gritei. Em minha cabeça, havia apenas um pensamento muito claro. Tudo já estava escrito. Quando a viatura arrancou, olhei pela janelinha. Mateus continuava ali, abraçando Abril. Não olhou para mim, não virou a cabeça, e então entendi que não foi aquela queda que me empurrou por aquele caminho. Foi a minha fé cega e o silêncio do meu filho que juntos fecharam todas as saídas. O julgamento ocorreu em uma manhã cinzenta, com o céu opaco, como se toda a cidade prendesse a respiração. Eu estava sentada no banco de madeira fria, com as mãos sobre os joelhos, as palmas úmidas de suor, apesar de o ar-condicionado do tribunal estar muito forte. À minha frente, o estrado elevado do juiz. À esquerda, a mesa dos advogados. À direita, as filas destinadas ao público. Eu ouvia cada cadeira se mover, cada tosse contida, cada batida do meu próprio coração. Abril estava sentada não muito longe de mim. Vestia um vestido claro, o cabelo preso, o rosto pálido o suficiente para parecer frágil. Toda vez que o juiz fazia uma pergunta, ela tremia um pouco. Respondia com uma voz baixa e embargada, como alguém que acaba de viver um grande choque. As lágrimas caíam no momento exato, nem muitas nem poucas. Eu a olhava e entendia. Era uma atuação ensaiada. Lídia estava sentada atrás de Abril. Levava um lenço na mão e secava os olhos uma e outra vez, suspirando fundo de vez em quando. Toda vez que o juiz olhava para o lado dela,
Ela assentia como se estivesse suportando uma dor impossível de expressar. Ninguém lhe perguntou por que estava ali, mais do que estaria qualquer mãe da nora. Ninguém perguntou o que ela havia dito antes. Naquela sala, meu silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Quando chegou minha vez, me levantei. Eu estava com a garganta seca, ardida. Havia preparado uma explicação. Havia ensaiado na minha cabeça centenas de vezes. Mas, ao ver Mateus sentado do outro lado, com as costas retas e o olhar fixo em outro ponto, as palavras ficaram presas. Abri a boca, mas não saiu som. O juiz voltou a perguntar com paciência. Tentei inalar fundo, mas o ar ficou preso no meu peito. Eu não a empurrei. Consegui dizer uma única frase. A voz saiu fina e trêmula. Quis dizer mais. Quis relatar cada detalhe. Quis dizer que jamais coloquei a mão em Abril. Mas o olhar de Mateus era como um muro. Não olhava para mim. Olhava para frente como se eu não existisse. Meu advogado disse algumas palavras. Insistiu que não havia provas diretas, mas cada frase caiu no vazio. Naquela sala, a história já havia sido decidida por emoções, não pela verdade. Em seguida, chamaram Mateus. Virei a cabeça para olhá-lo. Eu ainda guardava uma esperança mínima, quase absurda, de que ele me olhasse, de que dissesse: "Minha mãe não fez isso", de que duvidasse, mesmo que por um segundo. Mas não. Mateus se levantou, ajeitou a camisa e avançou até o centro da sala. Sua voz foi clara, firme. "Senhor juiz, peço que aumente a pena." Ao ouvir essa palavra, senti o coração se encolher. Eu esperei o que vinha a seguir. Esperei um mas. Esperei um sinal. Pedi que aumentasse a pena. A sala pareceu ficar em silêncio. Por alguns segundos, não ouvi nada. Nem o golpe do martelo, nem os murmúrios. Apenas um vazio enorme no qual entendi algo que há tempos eu me recusava a encarar. Mateus continuou falando. Falou do medo, do bebê que ainda não nascia, da responsabilidade perante a lei. Usou palavras corretas, limpas, medidas. Não houve uma única palavra para mim. Não houve mãe, não houve família. Apenas uma mulher perigosa que deveria ser afastada. Olhei para meu filho e o entendi com clareza. Ele não apenas acreditava naquela história. Ele precisava dela. Precisava que eu fosse culpada para poder cortar, para não enfrentar suas próprias decisões. Se eu fosse condenada, ele ficaria livre. Livre da dívida, livre da promessa de anos atrás. Livre da responsabilidade de estar entre Abril e eu. Não senti mais raiva. A raiva se foi rápido, deixando em seu lugar uma tristeza profunda e fria. Entendi que naquele instante eu havia perdido meu filho antes de perder a liberdade. O juiz se retirou por um momento. Quando voltou, leu a sentença com um tom regular, como quem lê cifras em um papel. 3 anos. Nem muito, nem pouco. O suficiente para envelhecer uma mulher como eu. Não reagi. Não chorei. Apenas assenti muito devagar, como se já soubesse. Quando os policiais se aproximaram, eu me levantei e caminhei com eles. Não olhei para trás. Tinha medo de que, se o fizesse mais uma vez, desmoronaria ali mesmo. Ao sair da sala, ouvi o soluço de Abril, a voz de Lídia chamando a filha, o barulho das cadeiras se movendo. Não ouvi Mateus me chamar e soube que a partir daquele momento meu caminho havia tomado outra direção, uma mais escura, mais longa e mais solitária do que jamais imaginei. Os primeiros dias na prisão passaram tão lentos que cheguei a pensar que o tempo havia se esquecido de mim. Não foi por causa das grades nem das portas que se fechavam com um baque toda noite, mas porque comecei a me ver com uma clareza brutal. Ali não havia cozinha, não havia quintal, não havia tarefas para fugir dos pensamentos, apenas paredes cinzentas e horas de silêncio que asfixiavam. Chamavam-me por outro nome. Não Nuria, não Dona. Um apelido curto, duro, suficiente para me lembrar que havia sido colocada em outro compartimento da vida. No começo, toda vez que ouvia, eu queria reagir, queria corrigir. Depois,
Parei de fazer isso. Aprendi a não responder, a não olhar de frente, a não explicar. Ali, explicar é um luxo. Observei como as outras mulheres sobreviviam. Algumas falavam sem parar. Repetiam sua história uma e outra vez como forma de se agarrar à sua identidade. Outras guardavam um silêncio absoluto, como se ao não abrir a boca pudessem evitar confrontar o ocorrido. Eu fiquei no meio. Falava quando era necessário, mas na maior parte do tempo escutava. Escutava as vozes, os passos, até os suspiros na noite. De vez em quando, Mateus e Abril iam me visitar. Não iam com frequência, não o suficiente para chamar de abandono, mas também não o suficiente para chamar de cuidado. Toda vez, traziam uma sacolinha, algumas maçãs amassadas, umas poucas laranjas batidas de lado. Eu as recebia e dizia, obrigada, embora a garganta estivesse sempre seca. Sentavam-se à minha frente, separados pelo vidro. Mateus dizia as mesmas frases de sempre. Perguntava pela minha saúde. Perguntava se eu precisava de algo. Perguntas que não esperavam uma resposta verdadeira. Abril era diferente. Sempre trazia consigo um monte de folhas finas. Sempre esperava Mateus se calar e então deslizava os papéis para mim pela abertura, baixando a voz. É só para facilitar as coisas, dona Nuria. Assine para que nós cuidemos da senhora. Eu olhava aquelas folhas, olhava as linhas que um dia acreditei serem inofensivas. Mateus abaixava a cabeça e dizia com a voz apagada. Assina, mãe, por favor. Houve momentos em que estive prestes a assinar. Não porque acreditasse neles, mas porque estava cansada. Cansada de resistir. Cansada de me agarrar a algo que lá fora eu já não podia tocar. Mas toda vez que isso acontecia, em minha mente aparecia a imagem da cozinha velha, a cadeira de Joaquim e a panela de feijoada esvaziada no cesto de lixo. Eu empurrava os papéis de volta. Dizia que não, sem elevar a voz, sem raiva, simplesmente não. Depois dessas visitas, quase sempre passava a noite sem dormir. Não por saudade do meu filho, mas pelas perguntas que não me deixavam em paz. Comecei a lembrar de coisas muito antigas, coisas que durante anos havia considerado certas. Lembrei-me do dia em que Joaquim morreu. Naquele dia, Mateus era muito jovem. Olhei para meu filho, vi a confusão em seus olhos e lhe disse palavras que então acreditei serem necessárias. Disse que a partir daquele momento, ele tinha que ser forte, que tinha que ocupar o lugar do pai, que tinha que ser meu apoio. Não lhe perguntei se estava pronto. Não pensei que um menino também precisa se apoiar em alguém. Lembrei-me das vezes em que Mateus quis ir para longe, tentar algo novo, e eu mencionei o pai. Lembrei-me de como lhe falava de tudo o que eu havia feito, de tudo o que havia suportado. Acreditei que assim o mantinha por perto. Não percebi que a cada vez colocava mais uma pedra sobre seus ombros. Na prisão, ninguém me exigiu olhar para trás, mas o silêncio me obrigou a isso. Entendi que amei da única forma que sabia, mas não da forma que meu filho precisava. Usei o amor para reter, para atar, para criar um vínculo que eu chamei de família, mas que na verdade era meu medo. Medo da solidão, medo de ser abandonada, medo de que ninguém mais me chamasse de sua razão de viver. Houve noites em que fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração constante das outras, e me perguntei: se eu não tivesse dito aquela frase, se tivesse deixado Mateus ser mais livre, ele teria acreditado tão facilmente na história de Abril? Ele teria precisado que eu fosse culpada para se sentir em paz? Esses pensamentos não me enfraqueceram, me despertaram, me fizeram ver que não apenas fui vítima de uma armadilha, mas que também contribuí para criar as condições para que essa armadilha funcionasse. Isso não apaga o que eles fizeram, mas me obrigou a encarar minha própria parte. 3 anos se passaram, não rápido, mas também não totalmente lentos. Aprendi a dobrar o cobertor com cuidado, a guardar silêncio quando era necessário, a olhar as pessoas sem julgá-las de imediato. Aprendi a existir sem precisar de aprovação. E nesse processo,
fui recuperando algo que havia perdido há muito tempo. A sensação de ser uma pessoa independente, não apenas a mãe de alguém. Quando Mateus e Abril voltaram em visitas posteriores, olhei para eles diferente. Já não procurava nos olhos de Mateus um pedido de desculpas, nem esperava que Abril deixasse transparecer uma falha. Olhei para eles como pessoas vivendo suas próprias vidas, com decisões pelas quais teriam que se responsabilizar. E eu, deste lado das grades, comecei a aprender a me responsabilizar por mim mesma. Na prisão, perdi muitas coisas: a liberdade, o nome, anos que não voltarão. Mas o que mais doeu não foram essas perdas. O que mais doeu foi uma verdade que eu já não pude negar. Amei meu filho mais a partir do medo do que da confiança. E tiveram que se passar 3 anos em um lugar onde ninguém me chamava pelo meu nome verdadeiro, para que eu me atrevesse a aceitar isso comigo mesma. Nunca imaginei que em um lugar feito de muros e de pessoas identificadas por números em vez de nomes, a verdade começaria a se infiltrar a partir de algo tão pequeno. Conheci Reina em uma tarde de calor quando eu estava sentada em um canto do pátio tentando ler uma folha amassada. Reina era muito mais velha do que eu, com as costas ligeiramente curvadas, o cabelo grisalho desde cedo e as mãos trêmulas ao segurar o lápis. Sentou-se ao meu lado, olhou para o papel em minhas mãos e perguntou em voz muito baixa: "Pode ler para mim? Já não enxergo bem." Desde aquele dia, li as cartas para Reina. Cartas curtas, fragmentadas, cheias de erros, mas carregadas de anseio. Quando ela me pediu para ajudá-la a escrever uma solicitação para ver o filho, escolhi cada palavra com cuidado, como se estivesse escrevendo para mim mesma. Não perguntei por que ela estava ali, e ela também não me perguntou. Naquele lugar, o silêncio era uma forma de confiança. Uma noite, depois de lhe ler a carta mais recente, Reina não se levantou imediatamente. Olhou para mim por mais tempo do que o normal e disse em uma voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvi-la: "Sabe, eu trabalhei um tempo para uma família com dinheiro, não muito, mas o suficiente para ouvir coisas que as pessoas acham que ninguém escuta." Não respondi, apenas a olhei. Reina soltou o ar, como se estivesse deixando cair um peso que havia carregado por anos. "A mulher se chamava Lídia", disse. Ela falava quando achava que estava sozinha. Uma vez, eu a ouvi rir e dizer: "Aquela velha vai cair e a casa será nossa." Aquela frase não me abalou de imediato. Acomodou-se em mim devagar, pesada. Não precisei perguntar quem era a velha. Eu soube. Já estava acostumada a ser nomeada sem ser vista. Reina não me deu provas. Não houve papéis, não houve gravações. Apenas uma peça pequena. Apenas o suficiente para que eu entendesse que a queda na escada não foi um arroubo do momento. Foi um passo dentro de um caminho que já estava traçado. Guardei aquela peça para mim. Não contei a ninguém. Na prisão, a verdade nem sempre é uma arma. Às vezes, é apenas o que permite caminhar mais ereta. O último dia da minha condenação se aproximava, e com ele chegou uma visita sem aviso. Quando a agente penitenciária pronunciou meu nome, pensei que seriam Mateus e Abril novamente, mas o homem que me esperava na sala de visitas não era meu filho. Vestia uma camisa simples e segurava uma pasta de couro velha. Quando ele levantou o olhar, reconheci imediatamente aquele rosto, embora os anos o tivessem mudado muito. "Dona Nuria", disse com voz grave. "Sou Estevão Saldanha. Seu nome me levou muitos anos atrás." Saldanha havia sido sócio de Joaquim. Havia tomado café conosco no quintal. Havia falado de documentos com um tom lento e cuidadoso. Não soube como ele me encontrou. Apenas soube que sua aparição não era casual. Ele se sentou, abriu a pasta e tirou uma pequena memória USB. "Não lhe prometo nada", disse. "Só lhe trago algo que a senhora deveria ver." Peguei a USB com a mão ligeiramente trêmula. Saldanha continuou, palavra por palavra com clareza. "Há uma câmera na escada. Não é da sua casa, é do vizinho. Eles não sabem o que gravaram.
Mas eu sei. Não disse mais. Apenas deixou a USB sobre a mesa e depois tirou algumas folhas impressas, fragmentos de mensagens entre Abril e Lídia. Não eram longos, não precisavam ser. Bastavam para mostrar o cálculo, a preparação e a frieza em cada linha. Não chorei. Já havia chorado o suficiente durante aqueles 3 anos. Olhei aquelas frases como se olha um mapa desenhado de antemão, onde eu era apenas o destino final. Saldanha silenciou por um momento e depois continuou com a voz mais baixa. Há algo mais que eu acho que a senhora deveria saber. Levantei o olhar. Há muitos anos, quando a senhora esteve doente, assinou uma procuração a favor de Mateus. Disse. Esse documento não é ilegal, mas é mais amplo do que a senhora imagina. Aquela frase me deixou imóvel. Lembrei-me com nitidez daquele dia. Eu estava na cama cansada, com a cabeça girando. Mateus estava ao meu lado e disse que era apenas para facilitar os trâmites, para que eu não me preocupasse. Assinei, não li com cuidado. Confiei no meu filho. Esse documento, continuou Saldanha, foi a brecha que lhes permitiu movimentar contas, mudar acessos, isolá-la de tudo o que estava fora. Nem tudo é ilegal, mas é o suficiente para deixá-la sem voz. Fechei os olhos, não por dor, mas porque outra verdade acabava de aparecer, clara e impossível de negar. Eu havia entregado aquela faca, não por ingenuidade, mas porque amei a partir do medo. Medo de perder meu filho, medo de ficar sem ninguém ao meu lado. E a partir desse medo, depositei toda a minha confiança em uma assinatura. Saldanha não tentou me consolar. Apenas me olhou como alguém que entende que há verdades que não precisam de consolo, apenas de serem encaradas. Quando ele se foi, fiquei sentada sozinha por muito tempo. Em minha mente conviviam 2 verdades. Uma, armaram para mim. 2, eu abri a porta para que aquela armadilha entrasse. Nenhuma apagava a outra. Lá estavam, obrigando-me a aceitar ambas. Naquela noite, encontrei Reina no pátio. Não lhe contei os detalhes, apenas lhe disse. Você tinha razão. Há coisas que as pessoas acham que ninguém escuta. Reina assentiu como se já soubesse. Olhei para ela e depois olhei para o céu que escurecia atrás das grades. Pela primeira vez em muito tempo, deixei de me ver apenas como vítima das circunstâncias. Vi-me como alguém que havia cometido erros e que, por isso, também podia corrigi-los, se conseguisse não voltar a amar da mesma maneira. A verdade não chegou como uma explosão. Chegou como uma luz que se acende em um quarto escuro, revelando tudo. O que os outros me fizeram e o que eu fiz a mim mesma. A porta do carro se fechou atrás de mim com um claque seco. Ninguém me perguntou se eu estava cansada. Ninguém me perguntou para onde eu queria ir. Simplesmente me levaram para casa como um pacote com destino já marcado. No banco da frente, Abril ajeitou o cabelo, inclinou o rosto para a câmera do celular e falou com uma voz doce como mel. Mateus dirigia com ambas as mãos agarradas ao volante, os olhos fixos no caminho conhecido, como se desviar o olhar por um segundo fosse quebrar tudo. Quando o carro parou em frente ao portão, vi o tabelião esperando, a pasta bem acomodada entre as mãos. As luzes da câmera se acenderam e piscaram. Minha casa, a casa da qual saí com algemas, parecia um cenário preparado desde antes. Desci do carro e senti o sol na pele, quente e real. Respirei devagar, procurando que o tremor das minhas mãos fosse apenas perceptível. Queria que acreditassem que eu continuava sendo a mulher frágil que acabara de sair da prisão, agarrada a qualquer coisa que eles decidissem colocar à minha frente. Na sala, a mesa de sempre já estava desimpedida. O tabelião colocou o dossiê sobre a superfície e sorriu com cortesia. Abril se colocou ao meu lado. Inclinou-se de leve e me sussurrou com uma voz que só eu ouvi. Se apresse, dona. Não faça tudo piorar. Assenti e baixei o olhar para as folhas, como se as letras dançassem diante dos meus olhos. Peguei a caneta de Joaquim
a caneta que eu havia guardado na memória durante 3 anos, e a coloquei sobre a mesa muito devagar. O metal frio tocou minha pele e deixei o silêncio se prolongar por mais um instante. Lídia estava sentada na frente, a coluna reta, o olhar perscrutador. Sorria com o sorriso de quem acredita ter a vitória nas mãos. "Assine", disse, com um tom tão casual como se falasse de coisas da feira. Deixei os ombros caírem. Soltei um suspiro, tentando que aquela imagem parecesse tão real que eu mesma estive prestes a acreditar nela. Quando mal baixei a ponta da caneta em direção ao papel, Abril deu um passo à frente de forma inesperada. Consegui ver sua mão se levantar pelo canto do olho, rápida e precisa. Naquele instante, tudo pareceu desacelerar. Não me movi, apenas levantei o olhar. A porta dos fundos se abriu de repente. O som foi forte o suficiente para cortar qualquer movimento. Eu me virei e vi o licenciado Saldanha em pé no batente. Ao seu lado, um policial do bairro que eu já conhecia de vista e atrás deles, Reina. Ela vestia roupa simples, o cabelo grisalho preso, o olhar firme, sem tremer. Abril ficou paralisada. A mão levantada parou no ar. Lídia se levantou pela metade e voltou a se sentar imediatamente. O rosto dela mudou do vermelho para o pálido em um instante. Mateus se virou bruscamente. Os lábios se moveram, mas não saiu som algum. Saldanha não falou muito. Assentiu para o policial e caminhou direto para a televisão pendurada na parede. Conectou o USB e ligou o aparelho. A luz da tela inundou a sala. O vídeo apareceu. A escada conhecida, o ângulo claro. Vi Abril ali sozinha, olhando ao redor e depois se soltando por conta própria. Nenhuma mão a tocava. Depois, apareceram as mensagens, uma após a outra. O nome do remetente, a hora, o conteúdo. Lídia levou a mão à boca. Abril recuou um passo. As costas bateram contra a parede. Mateus olhou para a tela e depois para Abril, com uma expressão de desconcerto, como a de alguém que acorda após um sonho longo. Seus joelhos cederam. O baque contra o chão soou claro, doloroso. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Não era preciso. A verdade havia se posto de pé sozinha no meio da sala. Então, Abril começou a chorar. Não era o choro para a câmera. Seus ombros tremiam, a respiração cortava. Eu não queria ir tão longe, disse com a voz embargada. Minha mãe, ela me prendeu com dívidas, com medo. Eu só queria sair. Olhou para Mateus com um olhar nu, sem a maquiagem do papel que havia interpretado. Eu estou com medo. Lídia tentou se levantar, mas o policial avançou e levantou a mão para detê-la. Reina deu um passo à frente devagar com a voz firme. Eu a ouvi falar. Eu trabalhei para a senhora e não vou mais guardar silêncio. Não foi uma frase forte, mas pesou o suficiente para esmagar todo o resto. Abril baixou a cabeça e depois assentiu. Assinou a declaração que Saldanha colocou sobre a mesa. A mão lhe tremia, mas não parou. Entregou o que ainda guardava. Nomes, endereços, métodos, os documentos falsificados. Cada palavra escrita parecia arrancar-lhe um pedaço de medo. Eu permaneci ali sem avançar nem recuar. Olhei para Mateus, para o filho que obriguei a ser meu apoio cedo demais, e o vi sentado no chão com a cabeça entre as mãos. Não corri para levantá-lo. Não o repreendi. Deixei que a verdade fizesse seu trabalho. A casa ficou em silêncio. Não havia mais câmeras, não havia mais pressões, apenas pessoas alcançadas pela luz. E naquele instante, compreendi que o que estava acontecendo não era vingança, era restituição. Devolver o nome ao que havia sido distorcido. Devolver a cada um sua parte de responsabilidade. A casa recuperou a calma quando todos se foram. Não houve mais passos apressados nem luzes frias de câmera. Apenas fiquei eu no meio da sala ouvindo minha própria respiração. Eu me sentia cansada, mas não o cansaço que derruba. Era o cansaço de quem percorreu um longo trecho e finalmente para no lugar certo,
Lídia foi levada naquele mesmo dia. Não saí para me despedir. Não olhei como ela se ia. Há finais que não precisam do nosso olhar para se fechar. Abril ficou um pouco mais sentada em uma cadeira com as mãos entrelaçadas como se temesse se desfazer. Não olhou para mim. Quando o policial falou de cooperação, de terapia obrigatória, Abril apenas assentiu. Ao se levantar, parou na minha frente e disse muito baixo: "Perdão." Não respondi de imediato. Apenas a olhei, não para perdoar nem para reprovar, apenas para olhar para uma pessoa a quem finalmente havia sido revelado seu medo verdadeiro. Mateus foi quem ficou por mais tempo. Quando tudo terminou, ele se ajoelhou na minha frente sem dramatismo, sem escândalo. Baixou a cabeça, os ombros tremiam. Vi suas lágrimas caírem no chão uma a uma. Eu também chorei. Chorei pelos anos que se foram, pelo filho que abracei com muita força, pela mulher que fui. Mas quando Mateus levantou o olhar com os olhos avermelhados, soube que já não podia agir como antes. "Eu te perdoo, filho", disse com a voz áspera. Mas as portas não se abrem com lágrimas, se abrem com atitudes. Mateus abriu a boca para dizer algo e depois silenciou. Ele entendeu. Ou pelo menos soube que não tinha mais o direito de exigir. Não o expulsei da minha vida, mas também não permiti que voltasse ao que era antes. Escrevi-lhe o endereço de uma marcenaria nos arredores da cidade, onde ouvi dizer que precisavam de gente. Fui clara, que fosse sozinho, que pedisse trabalho, que trabalhasse. Não haveria dinheiro meu, não haveria um quarto esperando por ele. Mateus pegou o papel, a mão tremia, mas ele assentiu. Pela primeira vez em muito tempo, eu o vi ereto. Nos dias seguintes, refiz os trâmites da casa. Tudo ficou em meu nome. Li cada linha, cada palavra. Assinei devagar, não por medo, mas porque aprendi que confiar cegamente também pode ser uma forma de se abandonar. Já não me sacrifico como antes. Já não uso minha dor como condição para amar. Há noites em que me sento sozinha na cozinha, o aroma do café fresquinho pairando suave. E penso em Joaquim. Penso no dia em que morreu. Em como peguei na mão de Mateus e lhe disse que depois do pai, ele era a minha única razão de viver. Então acreditei que estava lhe dando força. Hoje entendo que estava lhe entregando um fardo. Comecei a mudar em coisas pequenas. Juntei-me a um grupo de mulheres na paróquia, onde mulheres como eu se sentam juntas e falam de perdas, de medos, de aprender a envelhecer sem se apagar. Cozinho como voluntária uma vez por semana e levo uma panela de sopa quente para quem já não tem ninguém esperando em casa. Quando sorriem, sinto que algo dentro de mim se preenche, não com outra pessoa, mas comigo. O jardim de primaveras em frente à casa havia ficado esquecido. Eu arregacei as mangas, poderei, troquei a terra. Os galhos secos se foram, os brotos novos apareceram. Entendi que as plantas se parecem com as pessoas. Para florescer, às vezes é preciso aceitar que nos cortem um pouco. Uma noite, acendi uma vela em frente à foto de Joaquim. A chama era pequena e quente. Falei baixinho, como se estivesse falando comigo mesma. "Velho, agora eu entendo. Amar sem limites também pode machucar." Não pedi perdão. Apenas disse a minha verdade de agora. O tempo passou devagar, mas constante. Eu soube que Mateus trabalhava com regularidade, com as mãos ásperas e as costas cansadas. Não ligava para pedir dinheiro. Às vezes, quis ligar para ele, perguntar como estava comendo, como estava, mas me contive. Aprendi a deixar que a distância fizesse a parte dela. E em uma tarde, enquanto regava as plantas, tocaram a porta. Abri e vi Mateus ali. Estava mais magro, a pele curtida pelo sol. Não trazia nada além de uma mochila pequena. "Mãe", disse com a voz baixa, "não venho pedir dinheiro. Não venho pedir a casa. Só queria me sentar para comer um prato de caldo, se a senhora me permitir." Eu o olhei por um longo tempo. Olhei como estava em pé, como esperava, sem avançar, sem suplicar. Abri a porta um pouco mais, sem pressa, não por fraqueza, mas porque vi que desta vez ele havia chegado de verdade com os próprios pés.
Às vezes, penso que as histórias não se fecham quando tudo se esclarece, mas quando a gente aprende a se olhar sem culpa e a seguir em frente com dignidade. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir e caminhar comigo neste trecho tão íntimo da minha vida. Se esta história tocou você, eu a convido com carinho a deixar seu like, seguir o canal e se inscrever para não perder os próximos relatos. Conte-me nos comentários de onde você está vendo esta história. Já viveu algo parecido na sua família? Continuamos aqui, compartilhando, lembrando e curando juntos. M.